E agora vamos para a última pauta do dia, né, Marcos? Que caso Felipe Martins e outros acusados pela suposta tentativa de golpe na última terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou as denúncias da Procuradoria-Geral da República, do chamado Núcleo 2, para atribui também a gerência a este grupo do Núcleo 2 a 6 auxiliares que fizeram parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com a decisão, o grupo do Núcleo 2 vai responder a um processo penal por 5 crimes. São eles: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. Monique, e na véspera desse julgamento, muito se falou na grande mídia que o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito duras, muito severas ao Felipe Martins, inclusive dizendo que se ele fosse ao julgamento, se durante o deslocamento ou dentro mesmo da Suprema Corte ele fosse filmado ou fotografado até por terceiros, ele teria de pagar por isso, poderia voltar a ser preso, multa, uma série de medidas duríssimas, duríssimas. Então, nós pedimos essa análise ao jurista André Marcília, colunista do Pleno.news, e ele falou sobre o caso para a gente. Vamos ver. Vamos lá. Que foram impostas a ele são completamente inconstitucionais e por isso mesmo censórias. Então, o que fizeram com ele é uma espécie de prisão sem grades, né? Então, tiraram as grades e chamaram, pode ficar em casa, mas é uma prisão. Ele não pode dar entrevista, ele não pode sair de casa, ele não pode ir em lugar nenhum, não pode usar redes sociais, enfim, ele não pode existir, está condenado a não existir, como disse até mesmo num artigo meu da semana passada, salvo engano. E essas cautelares são inconstitucionais porque o próprio STF já decidiu que elas são inconstitucionais. Quando o Lula estava preso em Curitiba, ele quis dar entrevistas e o próprio STF disse que ele poderia dar entrevistas porque não dar entrevista seria uma espécie de censura, seria censura, impedido de ser entrevistado. Então o STF decidiu isso, e agora o mesmo STF, alguns anos depois, e com outras pessoas sendo objetos dessa decisão, o STF entende que não só você pode impor a restrição de dar entrevista, como essa restrição pode ser dada a alguém que sequer preso está, que está numa prisão, mas domiciliar, né? Então é completamente censório, inconstitucional, não faz o menor sentido. Você com isso limita o direito da pessoa se manifestar, que é um direito que mesmo os presos possuem, como nesse caso do Lula, e impede também o direito da coletividade de receber informações. Inclusive foi isso que a decisão do STF anterior falou. Então, não faz o menor sentido. Nesse caso específico de impedir que ele seja filmado por terceiros, e foi isso que a decisão disse, a defesa se manifestou dizendo, olha, então podemos excluir a possibilidade de filmagens involuntárias da imprensa, e o ministro rejeitou esse pedido. Então, ou seja, ele manteve a proibição de terceiros filmarem o Felipe Martins e já tinha multado o Felipe Martins por aparecer mudo num vídeo de terceiros, do seu advogado, que é um terceiro. Então, essa é uma medida medieval. Isso nem posso dizer que é inconstitucional, isso é medieval, isso é beira a tortura psicológica, porque você impedir uma pessoa de ser filmado, você cria uma obsessão, um medo de sair à rua, um medo de se relacionar com os outros, de estar no mundo. Isso não faz o menor sentido, é um abuso, é um absurdo, é um excesso que eu nunca vi. É uma decisão que não apenas é abusiva, mas ela beira realmente a algo medieval, no sentido pior do termo, né? No sentido de uma época em que não havia direitos, em que a humanidade valia-se pela força. A gente está diante de uma decisão dessa, não muito longe de algo assim, porque o direito não é, a Constituição não é, então sabe-se lá o que está em vigor
quando um impedimento desse acontece. E claro, o que se quer com isso, o que parece que se deseja, ou que se desejou, é que ele não fosse ao seu próprio julgamento, que é um direito fundamental do preso ou da pessoa que está sendo julgada, conhecer o seu julgamento, saber por que está sendo julgado, conhecer os autos, entender o que está acontecendo e presenciar, né, o ato que vai condená-lo ou não. E criou-se ali uma espécie de armadilha. Se ele fosse, então isso poderia acontecer com ele o pior. Se ele não fosse, bom, aí o STF podia dizer, não, mas eu permiti. Permitiu mais ou menos, né? Então o que foi feito foi uma concessão de um benefício que era inviável de ser cumprido sem um imenso risco. Não é assim que se trata o direito, infelizmente, mas é assim que ele tem sido tratado. E esse caso do Felipe Martins, dessas cautelares, não é algo único. Se nós observarmos, Daniel Silveira está com essas mesmas cautelares, a Débora, que é a moça que é cabeleireira e foi condenada por conta de rabiscar uma estátua com batom, tem as mesmas cautelares, e assim nós vamos tornando um absurdo normal e a exceção regra. Esse tem sido o caminho ou o descaminho do direito, pelo menos do direito constitucional dentro do Brasil, promovido pela Suprema Corte, especialmente nesses últimos 6 anos, dentro especialmente desses inquéritos que começaram com os das fake news em 2019 e agora continua firme e forte com o do golpe e esses milícias digitais, atos antidemocráticos e todos esses mais que orbitam em torno daquele inicial de 2019. É isso. Alexandre de Moraes e a sua maneira peculiar de exercer a atividade judicante no Brasil. Monique. Como diz Marsiglia, não é assim que o direito tem que ser tratado, mas é como ele vem sendo tratado, né? Verdade.